paz de Cristo, né? Declarar nessa paz. Queria que os irmãos abrissem as Bíblias em Josué 1, versículo 8. Aliás, 7 e 8, tá? Josué, capítulo 1, versículos 7 e 8. Amém? Eu vou ler na versão que eu tenho aqui, todo mundo acompanha aí e qualquer comentário, fique à vontade. Versículo 7. Tão somente ser de fato firme e corajoso para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da lei que te ordenou Moisés, meu servo. Não te apartes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenha sucesso em todas as suas realizações. Que o livro da lei esteja sempre nos seus lábios, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo, serás vitorioso em todas as suas empreitadas e alcançarás bom êxito. Amém. Amados, a gente está numa escola, né, hoje domingo, a escola bíblica, é a escola bíblica dominical, ou seja, do dia do Senhor, do domingo, e a gente às vezes tem a impressão de que isso aqui é o suficiente. Mas quando Moisés vai dar uma ordem para Josué, ele diz assim: medita dia e noite. Ele não falou assim, medite domingo de noite, ou medite domingo de manhã. Ele diz medita dia e noite. E ele disse um negócio muito interessante: não se aparte da lei, ou seja, dos mandamentos de Deus, nem para a direita, nem para a esquerda. Todo mundo lembra que a Bíblia vai dizer que quando a gente vai tomar uma decisão, o Espírito de Deus vai dizer assim: eis o caminho por ele andar. Ele não disse assim, é para a esquerda ou para a direita, para cima ou para baixo. Ele disse que ele vai apontar o caminho e a gente vai andar por esse caminho. Mas quando ele está dizendo aqui da lei, ele está falando de estudo, ele está falando de consciência, de trazer, de enraizar os mandamentos de Deus, a lei de Deus, no nosso coração. Ele fala, medita nela dia e noite. Por que ele fala isso? Porque ele diz assim, que lá no fim tem uma promessa. Se você meditar nessa lei dia e noite, se essa lei criar raízes profundas no seu coração, se essa lei for algo que rege a sua vida, que comanda as suas decisões, as suas ações, tem uma promessa lá no fim do versículo 8. Ele diz assim: desse modo serás vitorioso em todas as suas empreitadas. Ou seja, o que você quiser fazer, se você antes de fazer meditou, trouxe isso para ser uma verdade na sua vida, para ser a verdade. Desculpa, eu só abro um parênteses aqui. Às vezes a gente fala assim, isso aqui é uma verdade. Não. A palavra de Deus não é uma verdade. A palavra de Deus é a verdade. E senão a gente está admitindo que tem outra verdade. Se tem uma, tem duas. Agora, quando existe a verdade, é só a palavra de Deus. E ele diz então que a gente será vitorioso e nós alcançaremos bom êxito, né? Mas ele começa dizendo: então tome de ser firme e corajoso para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos. Ó, beleza. A gente tem a impressão de que Deus está dizendo assim: quando você ler o mandamento, você vai ser firme e corajoso. E aí você vai ficar fortão, bacana, vai enfrentar todo mundo. Minha irmã nossa falava assim, que ela saía de manhã caçando um processo para poder tirar uns demônios nele, já amarrava o outro para de tarde, aquela confusão. A Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia está dizendo que a gente tem que ser firme e corajoso para meditar. A gente tem que ser firme e corajoso para pensar na palavra de Deus, para ouvir a palavra de Deus,
para aplicar a palavra de Deus, para que ela faça sentido na nossa mente, nós temos que ser firmes e corajosos. Então, para quem gostou da fé aqui, a fé é para revelar a firmeza e a coragem, para a gente poder meditar na palavra de Deus. Nós vamos ter que ser firmes para enfrentar o diabo. Nós temos que ser firmes para meditar na palavra de Deus. Alguém aqui já teve insônia? Insônia. De que você tiver insônia, abre a Bíblia e começa a ler para você ver. Viu um sono, de repente assim, olha, parece um chazinho daqueles fortes para dormir. Tem duas coisas que é batata, como diz o Júlio, para a gente poder dormir. Ler Bíblia e orar pelos outros. Pensa numa pessoa ruim. Aí na hora que você tiver com insônia, você fala assim, eu vou orar porque cara ruim. Deus vai alcançar a vida dele. Você não chega e fala assim, Senhor, quero colocar o fulano. Você já não. Existe uma ação demoníaca para a gente não orar e para a gente não ler Bíblia, para a gente não meditar na palavra, para a gente não concentrar a nossa oração, nós vamos concentrar nossa mente naquilo que é do Senhor. A gente não pode entrar desarmado. E aí a Bíblia diz assim, você tem que ser forte e corajoso para meditar na lei do Senhor. Davi, quando vai enfrentar Golias, ele não foi forte. O bicho é desse tamanho assim, usando um bodoque. Mas o que ele declarou? A palavra do Senhor. Ele declarou quem Deus era. E a gente que às vezes vive para a escola dominical e nesse momento curto do domingo, a gente fala assim, enchi o tanque para a semana. Não, você não encheu o tanque, você esvaziou. Ele diz assim, você recebeu o vale de gasolina, agora durante a semana vai enchendo o tanque. Você já sabe a direção. O Guilherme fala que a gente já sabe a direção. Então, ele diz, medita nessa palavra dia e noite. Medita na lei do Senhor dia e noite. Mas testemunho dos irmãos é ótimo. Ótimo. Desde que ele seja sobre Cristo, sobre a sua palavra. O cara que te dá um testemunho sobre ele mesmo, sobre a vitória que ele teve de oração, sobre isso não edifica a sua vida. Isso completa a edificação. A edificação vem de meditar dia e noite na palavra. E aí, como é Deus quem garante, no finalzinho do versículo 8, que a gente vai ter bom êxito? Será que eu vou ter bom êxito? Será que se Deus disse que eu vou ter bom êxito, quando eu meditar na palavra dele de noite, eu vou ter bom êxito? Então hoje, quero chamar os irmãos aqui, que a partir desse momento, a palavra vai ser ministrada, meditem dia e noite. E eu estou falando isso para vocês assim, tem um espelho na minha frente, tá? Estou falando para mim. Meditar dia e noite, para que a gente tenha bom êxito, para que a gente possa fazer e cumprir aquilo que Deus determinou para nós. Eu queria fazer uma coisa um pouquinho diferente. Queria que algum irmão orasse pelo Guilherme. Durante para ele vai entregar a palavra. Qualquer voluntário que queira orar pelo Guilherme. Ele, como disse o Nicodemus, ele estudou. Ele colocou o lado do mestre que ele vai estudar o tempo todo. Mas agora nós estamos precisando de um profeta. E agora aquele que traz a palavra para a gente. Amém? Alguém quer orar pelo Guilherme? Nós agradecemos por esse tempo que estamos tendo aqui, na tua casa. Nós temos todos aqueles que vieram, que receberam o vaso de queremos abençoar o servo, Pai, que vai ministrar a Jesus. Quem somos nós para fazer isso, seu Senhor? Por isso, Pai, nós cremos que o Senhor vai tomar o teu servo em tuas mãos. Pai, que ele fale, Pai, pelo poder do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Beleza, só vou fazer uma.
Aliás, antes de Dias. Tá bom, pode pedir essa, tá ficando aí mesmo. Mas antes de eu começar, pode ir nas salas, os adolescentes podem ir, os jovens ficam comigo aqui. Ah, não, Camila fica comigo aqui. Não, quem está quem vai. A Rafa. Na verdade, os adolescentes é diferente a divisão aqui, né? Seriam os intermediários. Pessoal, colocar aqui, eu esqueci de falar, pedidos de oração. Já estava indo começar aqui, mas para colocar isso, alguém tem algum pedido de oração especial para continuar conversando a dona Ali? Pelo meu lado, a família também, às vezes eu acho que eles não sabem. Ah, é? Quem faleceu? Não, é um menino que eu conheci. Ah, tá, entendi. Um jovem. Entendi, não é parente, mas Não, conhecido. não. Tudo bem, desculpa. Mateus? Tá. Lá atrás? Ok. Feito. Certo, da igreja. Tá bom. Ok, estudantes. Senhor? Família, ok. Irmãs? Vamos orar então. Senhor Deus, Pai amado, Deus de misericórdia, nós nos colocamos diante do Senhor, ó Pai, em humildade, submissão, sabendo que do Senhor é a terra, os céus e tudo que se encontra nesses espaços. O Senhor está no governo de tudo e nós só podemos nos render, ó Pai, ao Senhor e glorificá-lo. Pedimos, ó Deus, que seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu, e que se aprover ao Senhor, ó Deus, que venha sobre aqueles que estão pedindo a graça ao Senhor, ó Pai. Pois sabemos que nós temos um sumo sacerdote que é fiel ao teu lado e que podemos nos achegar a Ti, ó Pai, com ousadia e com firmeza, sabendo que o Senhor nos socorrerá no momento da angústia. E peço, Pai, aos que estão angustiados, aos que estão enlutados, aos que estão, Pai, necessitados e que reconhecem uma carência espiritual, uma carência física, de saúde emocional, que o Senhor venha socorrê-los nesse momento. Se nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Tá, agora sim. Deixa eu fazer um movimento aqui. Tentar não destruir o data-show, já fico satisfeito. Aí, beleza. Tá legal. Só que Aí, legal. Pessoal, vou dar um contexto dessa aula aqui primeiro. Por que eu vou dar ela? Lá na sala da mocidade, a gente estava falando sobre a Bíblia. Como que a Bíblia é a palavra de Deus? Por que a Bíblia, a gente reconhece ela como verdade, como autoridade? Ou seja, por que a gente fala que ela é inspirada pelo Espírito Santo e tudo mais? A conclusão é, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a nossa única regra de fé, de prática, certo? E aí alguém, não lembro quem, levantou a seguinte pergunta, que é uma pergunta boa. Como que eu sei que o que está na minha Bíblia é verdadeiro? Assim, foi realmente escrito ali por um apóstolo, foi realmente escrito ali por um profeta? Como é que eu sei que o que está na minha Bíblia realmente era para ser Bíblia? É uma boa pergunta, né? E por que e será que não tem nada que foi escrito também que não poderia estar na Bíblia? É uma boa pergunta. Não sei se vocês já se perguntaram isso. Como é que eu sei que o que chegou aqui para mim, que eu comprei numa livraria, é a palavra inspirada de Deus, que foi dada, revelada ao Moisés, profeta? Assim, quem me garante isso? Isso é um assunto que entra dentro da defesa da fé. Por que da defesa da fé? Porque muitas vezes você vai ver, se você já não tiver visto, pessoas que se opõem à fé cristã, se opõem ao cristianismo, até mesmo zombam da fé cristã, falando que a gente acredita num livro de livraria, num negócio de prateleira, que a gente adora um negócio que foi feito por uma editora. Outros vão dizer, porque na verdade a Bíblia foi escrita lá pelo Vaticano, pela Igreja Católica para manipular pessoas.
Aliás, o pessoal que gosta de teoria da conspiração sempre coloca o Vaticano no meio, é incrível isso. E eu quero mostrar, é uma aula diferente, mas que nos ajuda a entender a própria Bíblia até. Como que, de palavra de Deus revelando às pessoas, chegou a edição que a gente está segurando aqui. Pode ser do Almeida, pode ser a NVI, o James, que você tiver aí na mão. Qual que foi o processo? Eu vou mostrar isso em 4 partes. Não se preocupem, são só 80 slides. Eu tenho 4 processos principais aqui que eu vou explicar um por um, tá? Mas só para dar o plano maior aqui. Eu tenho primeiro, aqui está no Novo Testamento, tá? Esquece essas datas aí. Mas eu tenho primeiro ali o original. Alguém teve que escrever alguma coisa, alguma pessoa teve que escrever alguma coisa. Esses escritos originais a gente chama de autógrafos. Não é porque a pessoa assinou, eu sou um cara. Mas é porque é um escrito primeiro. Então, Moisés, aqui é o exemplo do Novo Testamento, né? Paulo, ele precisou escrever a carta dele pela primeira vez. Aos Romanos, ele precisou pegar a caneta e falar, ou melhor, para os Gálatas, veja com que grandes letras vos escrevo. Certo? Tem que ter tido autoria. Depois, eu vou ter a segunda parte, que são as cópias. A gente não tem o original, olha só que interessante. Eu tenho cópias das cópias das cópias das cópias. Vou explicar por que aconteceu assim, como que foi feito esse processo. Depois eu tenho a padronização, ou seja, começaram o pessoal lá da Idade Média a organizar, pegar as cópias das cópias e juntar num livro só. Livros diferentes, existem livros diferentes. Depois da Reforma Protestante, na época os católicos fazem isso também, tá? Não só os protestantes, o pessoal começa a pegar essas organizações, estudar junto com os manuscritos e organizar edições críticas. Não significa que é criticar no sentido de falar mal, é no sentido de analisar, para entender como que eu chego até o original. Ou seja, a ideia da crítica, da revisão é o quê? O estudo que é feito através das cópias, através das organizações, para chegar no autógrafo. Vou explicar como é que isso funciona. Vamos começar com o autógrafo. Essa pintura aí, aliás, é bom, será que saiu melhor se eu apagar essa luz aqui? Porque está... E aí? Vê a outra luz aí. Vai ficar meio church aqui, mas tá legal. Aí, ó, beleza. Boa, Glória. Aqui eu tenho essa pintura aqui que é o apóstolo Paulo escrevendo suas epístolas, né? Então, só para representar, teve que acontecer os apóstolos ou profetas escreverem em algum momento. Às vezes a pessoa vai falar, olha, mas você acredita na Bíblia, mas a Bíblia foi escrita por homens. Já ouviram essa expressão? Por isso a Bíblia é confiável. Meus amigos, a Bíblia deveria ser escrita por quê? Cavalo? Deve ser por homens, né? A gente entende que Deus inspirou pessoas para pesquisarem, para estudarem, para organizarem e escreverem o conteúdo sagrado, que é divinamente inspirado pelo Espírito Santo de maneira plena, ou seja, completa. Tá? Ou seja, Deus usou as pessoas. Não só como se tivesse baixado a pessoa igual o Chico fazia, né, o Xavier, está aqui na palavra, mas ele dá iluminação e graça e inspiração do Espírito Santo para ela. Lucas, por exemplo, entrevista a pessoa, corre atrás de fatos, de documentos para compor seu evangelho. Né? Então, a gente não vai entrar nesse assunto porque não é o assunto da aula aqui, mas só para enfatizar isso aqui. Vamos falar sobre. Eu vou juntar aqui, na verdade, os autógrafos e as cópias, começando com o Antigo Testamento. Beleza? Como é que o Antigo Testamento chegou para nós? Por quê? Porque o processo do Antigo foi diferente do Novo. Tá? Vou falar aqui dos originais. Aliás, não terminei o slide, então os negócios deles não tem nada a ver isso aqui não. Isso aqui é porque eu copiei o desenho do outro site. Mas como que foram feitos os originais? Eu tenho alguns exemplos aqui. Primeiro, as tábuas de Moisés. Que tábuas são essas? As tábuas da lei, isso mesmo, os 10 mandamentos. Eles são um caso meio que à parte, porque quem escreveu, na verdade, foi o próprio Deus, né, que coloca lá, imprime as palavras na lei, nas pedras, né, que corta lá da montanha mesmo, do Monte Sinai, das tábuas. É uma coisa bem doida e é o que Moisés usa. Agora, além dessas
tábuas de pedra, eu vou ter o principal elemento aqui do Antigo Testamento, que são os pergaminhos. Certo? O que eram os pergaminhos? Eles eram feitos de couro, normalmente, ou poderia ser um outro material, mas a maioria era couro mesmo. Né? Um couro bem fininho, bem afinado ali, o processo que eles faziam de lavagem, várias lavagens, e eles ficavam uma estrutura lisa. E aí era só chegar com algum material tinto, né? Às vezes vermelho, às vezes uma cor mais escura como preto mesmo, e eles passavam e escreviam à mão. Esse processo existe há muitos, muitos anos. Pensando aqui, Moisés escreve o Pentateuco, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, por volta de 1800 a.C. Certo? Perdão, 1400 a.C. Então já havia um processo de pergaminhos, principalmente porque o povo veio da onde? Sai da onde? Quando Deus livra eles? Do Egito. O Egito era o país profissional de escrita. Então, muito provavelmente, Israel herda do Egito essa prática de escrever em pergaminhos. Aliás, os escribas, a gente vai falar deles daqui a pouco, eles surgem primeiro no Egito. Né? E eu tenho ali o povo de Israel com a sua língua mesmo, a gente vê eles produzindo rolos. Vou mostrar isso na Bíblia daqui a pouco. E lá, um pouco mais para frente, vai começar, já existia, claro, na época de Moisés mesmo, mas o que vai entrar em proeminência maior vão ser os papiros. O que era o papiro? O papiro veio de uma planta, né, que é o papiro mesmo, é a planta, e eles fazem um papel, né, dessa planta aqui. Depois eu já mostro com mais detalhe. O que aconteceu então? A pessoa escrevia, mas qualquer um podia escrever qualquer coisa, correto? Eu posso também chegar aqui e falar, claro, aqui, ó, cheguei aqui com a nova revelação, isso aqui é livro de 1 Guilherme. O que me garante que isso é bíblico? A gente tem alguns processos que a gente vai vendo ao longo dessa aula. Se eu não conseguir terminar hoje, a gente vê semana que vem. Semana que vem é ceia, né? Então na outra. Primeiro aqui é o reconhecimento. A gente vê pela própria Bíblia, pela tradição, que existia um reconhecimento claro quando o Escrito chegava ao povo. Do quê? Do que a pessoa era profeta e que ela foi usada por Deus e que era uma mensagem de Deus. Isso pelo próprio Espírito de Deus. Alguém abre para mim em Êxodo 24:3. Está escuro, né? Não sei se vai celular, mas quem tiver no celular vai facilitar, ou se tiver uma visão além do alcance, Thundercats, talvez consiga ler também na Bíblia. Êxodo 24:3. Vindo, pois, Moisés, e contando ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo respondeu a uma voz e disseram todas as palavras que o Senhor tem falado para nós. Beleza, então olha que interessante. Moisés, ele foi passando a lei, aquilo que Deus transmitiu para ele, ele escreve isso num livro, num rolo. E o que o povo fez? O povo falou: verdadeiramente as suas palavras que Deus tem para nós. Ou seja, o povo reconheceu que aquilo vinha de Deus. Então, a gente tem uma coisa importante para distinguir aqui. A Igreja Católica vai falar o seguinte: que a Igreja que delimita, que define qual livro é a palavra de Deus ou não. Nós discordamos. A gente entende pela própria Bíblia, textos como esse, que na verdade a Igreja reconhece. Mas não é porque a Igreja reconhece que é a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que a Igreja reconhece. Entenderam a diferença? Por quê? Porque o católico tem uns livros a mais. Eles justificam usando essa teologia, mas já está errado. Então, olha, os textos de Moisés foram então reconhecidos como palavra de Deus. Beleza? Josué, como é que fica? Alguém acha aí Josué 24, 26 ao 28? Um de cada vez. Josué 24, 26 a 28. E Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, e tomou uma grande pedra, e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. E disse Josué a todo o povo: eis que
pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. E também será testemunho contra vós, para que não mintais a vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua verdade. Então, pessoal, olha que interessante. O Cláudio deu aqui mais cedo, medita dia e noite nessas palavras. Está falando, nessas palavras, ele se refere ao Pentateuco ali, às Escrituras. Claro que eu posso aplicar isso de uma forma mais ampla para a Bíblia inteira, né? Porque é a mesma propriedade, a mesma riqueza, porque é a mesma palavra. Mas, em primeiro momento, ele está falando foi que Moisés tinha acabado de escrever o que ele estava ali na mão. Então, ele escreve o próprio livro, o livro de Josué, né? Isso se compreende facilmente isso. Então, o que ele fala lá no final do livro? Essas palavras vos escrevo e vos dou, e coloca uma pedra, ele erige uma pedra, e ela é testemunho que vocês ouviram. Enquanto essa pedra estiver aqui, vocês devem ter uma pedra grande, é prova de que vocês não têm como dar desculpa que não ouviram. Ou seja, o povo consentiu com aquilo. Entenderam isso? Ele erige até um testemunho. E olha que interessante, a palavra que eu vos escrevo. Então a Bíblia ela vai sendo escrita e os autores têm ciência do que estão fazendo. Eles têm ciência de que eles sabem que estão fazendo um livro sagrado. Entendeu? Beleza. Então tá, eu tenho. Não são todos os livros da Bíblia que vão dar exemplos assim. Mas outra coisa que é interessante é ver como que alguns livros da Bíblia, pensando aqui no Antigo Testamento primeiro, mas funciona no Novo também, eles reconhecem o próprio Antigo Testamento, que chamam de Bíblia. Olha, alguém para mim, Daniel 9:2. Aliás, esse desenho aqui é de Daniel, que eu coloquei quando ele estava lá na Babilônia, né? Já persa, mudou ali o sistema, a eleição ali, e ele busca os rolos, né? Ele passa a estudar os rolos, e ele tem uma descoberta interessante quando ele lê um dos escritos. Lê aí, alguém quer achar aí Daniel 9:2. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi, pelos livros, o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Beleza, olha que interessante. Então eu li pelos livros. Qual que é a ideia aqui? Eu já tinha ali na época de Daniel uma coleção específica de livros que eram considerados escritura sagrada. Pode falar. Isso eram originais ou eram cópias? Cópias. Vou explicar o porquê. Agora. Mas, só um detalhe. Qual livro que ele leu? Jeremias. Daniel leu o livro de Jeremias. Ou seja, e Jeremias tinha sido escrito há pouco tempo, inclusive, né? Daniel entendeu que, Jeremias profetizou que precisam só de seriam 70 anos no tempo de cativeiro. E isso está na Bíblia, né? Está em livro de Jeremias. Ele leu a Bíblia, Daniel, do próprio Antigo Testamento, e ele reconheceu como palavra de Deus. O que isso mostra para a gente? Que dentro do próprio Antigo Testamento, eu já tenho a confirmação que o Antigo Testamento é a Bíblia, é a palavra de Deus. Foi inspirado, é um livro sagrado. Entenderam? Está claro isso para todo mundo? Dei alguns poucos exemplos que poderia dar mais, mas vamos ver que tem muita coisa para falar. Então, como é que funcionam essas cópias? Vamos lá. Tá vendo esse papelzão aí? Esse aqui é o manuscrito mais antigo, a cópia mais antiga que a gente tem da Bíblia. É o rolo de Isaías, o chamado Grande Rolo de Isaías. Foi encontrado no Mar Morto em 1950, se não me engano, ou 47. 47? As escavações começam em 47, mas foram encontrados vários cavernas. O que é o negócio? Olha que interessante, pessoal. Como é que eram os pergaminhos, os rolos ali feitos? Imagina, são várias folhas A4 coladas umas nas outras, né? E aí eu vou girando eles assim para dobrar. Esse rolo, pessoal, que é o livro inteiro de Isaías, tem 9 metros de extensão se for girar ele inteiro. Então pensa lá a dificuldade. Eu vi uma vez lá no Imbel, eu tenho um professor que gosta muito desse negócio, ele ensinou a gente como é que manusear os pergaminhos. Legal demais. Eles fazem um mecanismo assim para conseguir achar onde você quer. Ou seja, mas isso é fantástico. 9 metros de texto escrito à mão. Pensa só, hoje em dia eu fico com dor na mão, você escreve meia parte do caderno. O que acontece? Por que fazer cópias? Por um simples motivo. O pergaminho
é material biológico, né? O papiro também. O que acontece? Tudo na natureza estraga, perde, vence, vai desbotando, decompõe. Esse manuscrito é o mais antigo que a gente tem hoje. Ele é do século I ou antes, talvez, mas por volta ali do século I depois de Cristo, da época de Jesus, basicamente, tá? Da época de Jesus. Por que a gente não tem coisas anteriores do hebraico, por exemplo? Simples, porque acabaram, porque elas estragam. Então eu preciso fazer cópias para poder preservar a escritura. Entenderam? Esse é um caso raro, por quê? Vou explicar daqui a pouco a história, mas basicamente porque ele foi preservado em condições muito específicas sem querer. Ele é uma sagrada coincidência. Segundo ponto, então eu tenho o reconhecimento. Agora eu tenho a coleção e a preservação feita pelo povo de Deus. Então as cópias são feitas dentro da própria Bíblia também. Vamos lá, vamos voltar para Moisés. Deuteronômio 31, 26. Eu vou abrir aqui minha Bíblia. Deuteronômio 31, versículo 26. Diz assim: tomai esse livro da lei. Perceba, já tem o livro completo aqui, é o final da Torá, né, do Pentateuco. E ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Então o que está acontecendo? Aonde que ficavam as tábuas da lei? Dentro da arca. Mas os rolos, olha que interessante, isso é um detalhe curioso, né? O rolo original de Moisés, a Torá, o Gênesis original, o Levítico original, o Êxodo original, o Números, o Deuteronômio original, ele escreveu no rolo e ele foi preservado, ele foi guardado aonde? Falou aqui, ao lado da Arca da Aliança. Legal, né? E o que é o negócio? Então ele foi oculto e tal. Não. O pessoal podia, o sumo sacerdote podia ter acesso ali para reproduzir isso, para escrever e fariam cópias para passar para todos os outros, todo mundo poder, os sacerdotes, né, poderem ter acesso. Olha aqui, preservar, tá. Então aqui é o tempo de Israel ali, tabernáculo. Vamos ver lá na frente, lá no tempo dos reis. Eu não vou entrar no texto aqui não, porque vai demorar. Mas a história de Josias. Todo mundo lembra da história de Josias? O rei Josias, né? Ele era filho de um rei mau. Ixi, não é Manassés não, eu esqueci agora, tá vendo? Espaço, tá vendo? Filho de um rei mau, esqueci agora qual era o pai de Josias. Mas o que é interessante? Esse pai de Josias, ele assim, sumiu com tudo que era sagrado, não queria saber de Deus e tudo mais. O que acontece? Josias, ele, diferente do pai, era temente a Deus. E ele então busca restaurar a religião verdadeira em Israel, ele faz uma reforma em Israel. E a gente vê então que eles relimpam o templo, resolvem tudo ali e encontram, não, o sumo sacerdote, na verdade, ele encontra os livros da lei, os rolos da lei no templo. E ele se quebranta, e ele então ele retorna a lei para Israel. Mas sabe o que é legal de pensar? Eu tinha então preservados ali no tempo de Josias, ou seja, no tempo dos reis, já tinha uma Bíblia, que era uma Bíblia do Antigo Testamento. Entenderam? Beleza. Passando depois, não vou ler de novo, mas Daniel, no período do exílio, né, eu tenho uma coleção que é feita de cópias, que envolve, eles chamam de escritura, tanto a lei quanto os profetas. Aliás, essa forma de chamar a Bíblia aparece no Novo Testamento também. Lei e profetas. O que é a lei? Pentateuco, são 5 primeiros livros. Os profetas seriam todos os outros. Após o exílio, né? Daniel está no meio do exílio. Após o exílio, eu tenho. Eu não coloquei o texto, mas Esdras capítulo 8. E Neemias capítulo 8 vai falar de Esdras. Que Esdras, o escriba, recolheu a lei, trouxe a lei lá com ele, e ele leu a lei para o povo, né, quando foi reconstruir o templo, e o povo chorou, o povo
clamou, se humilhou, jejuou, porque perceberam que estavam pecando muito contra o Senhor. Certo? Aliás, uma coisa interessante, Esdras é na Bíblia chamado de escriba. O que era um escriba? Escrevia. Pô, escrevia o quê? Era um copista. Era uma pessoa encarregada de estudar a lei e de transcrevê-la. A função do escriba, olha que interessante, já existia a profissão já. A própria pessoa, o sacerdote, sacerdote, encarregada de copiar a lei. E olha que interessante, Deus escolheu o povo judeu, não foi à toa. Porque olha que interessante, os judeus, eles têm uma característica muito legal. Entre os povos antigos, cada um tinha a sua característica. Os fenícios ali, eles construíam navios. Eu tinha outros que eram especializados na arte, né? Faziam grandes monumentos, faziam artes de argila, cerâmica, obrigado. Então, os judeus, eles não eram mestres da pintura, não eram mestres de navegação, não eram mestres de arquitetura na maior parte do tempo, mas eles tinham uma característica, eles eram mestres da escrita. E os judeus tinham uma precisão absurda, uma preocupação muito grande com a escrita. Então, não só escreviam muito, escreviam bem, tinham essa tradição, mas era uma curiosidade. O que o judeu fazia? Ele tinha uma preocupação em escrever muito minuciosa, muito precisa, porque ele entendia aquilo como sagrado. Então, quando ele pegava a lei, ou os profetas, o que ele fazia? Se errasse uma letrinha, tinha que descartar. Agora, isso é uma coisa curiosa. Vou trazer o escriba. O escriba tinha essa função. O que é interessante? Ele não podia rasgar, porque seria profanação. O que ele fazia? Ele rolava o rolo e guardava numa vasilha e enterrava ela. Porque essa era uma maneira apropriada de guardar a lei de Deus. O que é engraçado disso? Porque foi justamente esses foram os cuidados que chegou até a gente. Às vezes com erros muito pequenos. Às vezes, na maioria das vezes, na verdade. Às vezes porque rasgou uma coisa, perdeu uma coisa, manchou. A arqueologia estuda essas coisas. E o que é legal? Eu tenho os escribas do Novo Testamento também, né? Já viraram uma classe que era muito preocupada com a lei, muito zelosa com a lei, e chega inclusive para implicar em pesar Jesus. Né? Vocês devem lembrar aí. Então, qual que é a ideia aqui? Da própria Bíblia nós já vemos que nós temos o quê? No Antigo Testamento, no Novo também, mas aqui no Antigo primeiro, cópias, as cópias, as cópias, as cópias. Entenderam? Pessoal, eu falo rápido demais. Oi? É um milagre no das contas. Não, é um milagre. Tem uma história que eu queria mostrar aqui. Jeremias, certa vez, ele pede para o seu secretário Baruque para escrever o livro dele, aquilo que foi dado para Deus. Eu tenho então o primeiro livro de Jeremias. Ele chega para o rei, apresenta: olha, essas são as palavras que vão para você. Alguém lembra o que o rei faz? Uma história bem secundária, é desse aqui. Ele pega o rolo e joga no fogo. Ele queimou a palavra de Deus ali, o original. O que acontece? Deus manda Jeremias, manda Baruque, o copista, escrever de novo. Então eu vou lá e escrevo o livro de Jeremias pela segunda vez. O que isso mostra? A palavra de Deus sempre será preservada. Por quê? Porque através desses erros humanos, através da ação humana, Deus está usando o povo, usando os homens para preservar a sua palavra. Então, o primeiro motivo que a gente pode ter certeza de que a Bíblia é verdadeira, e chegou até nós verdadeiramente, é porque Deus é verdadeiro. Porque Deus preserva, Deus cuida da sua palavra, Ele zela pela sua palavra. Entenderam? Essa história de Jeremias mostra isso. Pessoal, uma coisa curiosa aqui que é legal. No Antigo Testamento, a Bíblia era isso aqui, era chamada de Tanakh. O que é a Tanakh? A Tanakh é basicamente isso aqui, a Torá, certo? Os Leviim e os Ketuvim. O que é isso? É hebraico, para lei, profetas e escritos. Alguém lê para mim Lucas 24, 44, vocês veem que interessante isso aqui. Obrigado.
Quem achar, lê. Em seguida, Jesus lhes explicou: São estas as palavras que eu vos ensinei quando ainda estava entre vós. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Olha que legal. Jesus ele usa essa divisão. O que se mostra pra gente? Que essa era a Bíblia que Jesus usava. Certo? A Bíblia que Jesus considera como palavras de Deus. Que é o quê? A lei, profetas e os escritos, ou salmos, basicamente. Vocês acham que a gente vai ver aqui, ó, eles eram um pouquinho mais amplos. A lei, ó, a gente tem que dar Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio. Os profetas, eu tinha Josué, Juízes, Samuel, Reis. Beleza? Aliás, não tinha 1º e 2º Samuel, era um livro só. 1º e 2º Reis também é um livro só. A gente dividiu depois para ficar mais fácil. Depois eu tenho os profetas posteriores: Isaías, Jeremias, Ezequiel, os 12. Que livro é esse, os 12? São os profetas menores. A gente dividiu para ficar mais fácil de entender. Mas eles foram organizados como um livro só. Como se fossem partes diferentes. Era tipo capítulo que eles tinham lá. E os escritos? Eram Salmos, Provérbios e Jó. Os poéticos. Depois eu tinha os 5 rolos dentro dos escritos, que eram o quê? Os livros usados nas festividades judaicas: Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Esther e Eclesiastes. Os livros históricos, que foram colocados depois: Daniel, Esdras, Neemias, um livro só, e Crônicas. Isso tem uma curiosidade, gente, que é legal demais para a gente entender a própria Bíblia. Quer ver? Alguém lê aí Lucas 11:51. Isso aqui, olha você ver como é que é legal esse conhecimento. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos asseguro, contas de tudo isso deverão ser prestadas por esta geração. Como assim? Jesus está falando desde o sangue de Abel, o sangue de Zacarias, que foi derramado no altar. O que ele quer dizer com isso? Ele está criticando justamente a impiedade. O pecado. O pecado vai ser condenado. Ele fala disso na forma de ilustrações. Do sangue de Abel. Quando que o sangue de Abel foi derramado? Lá em Gênesis, né? E o sangue de Zacarias foi derramado sobre o altar? Então, na verdade, isso é uma história que acontece no período dos reis, em que você tem o sacerdote Zacarias sendo morto. O que acontece? O que Jesus quis dizer? Essa história está em 2 Crônicas. Então, o que Jesus quis fazer? Desde Gênesis, sangue de Abel, até o de Zacarias, porque está em 2 Crônicas, que é o último livro da Bíblia deles. Tudo que está aqui vai servir aqui como princípio do meu julgamento. O que ele quis dizer com esse versículo? Tudo que aconteceu aqui no Antigo Testamento da Bíblia tem como propósito apontar para ele mesmo, para o juízo que vem aqui com Cristo. Entendeu que Jesus sabe? Então essa Bíblia, de Gênesis a Crônicas, igual a gente falar de Gênesis e Apocalipse hoje. Legal, né? Legal. Beleza. O que vai acontecer? Deixa eu ver a gravação. Nossa, o que vai acontecer, pessoal? Depois do período que a Bíblia, o Antigo Testamento acaba de ser escrito, eu vou ter algumas coisas acontecendo. A primeira delas é isso aqui. Na verdade, isso aqui não é o primeiro, não. É isso aqui. Eu vou voltar ali para vocês. Os apócrifos. O que eram os apócrifos? Eram livros escritos pelos judeus, basicamente, e que às vezes tinham alguma função religiosa. Por exemplo, alguém aqui já leu, deixa eu pensar um livro que todo mundo conhece, eu imagino, mas você deve conhecer, Uma Vida com Propósito. Conhece? Não, esse livro, mas é legal de ler, é um livro muito bom. Uma Vida com Propósito. É um livro espiritual, não é? Mas não é Bíblia. Isso aí é tranquilo. Ninguém ia colocar Uma Vida com Propósito ali entre Mateus e Lucas, né?
Qual que é a ideia? Os apóstolos eram livros religiosos que não foram escritos com a intenção de ser Bíblia, mas alguns grupos adotariam como tal. Ainda que se questiona isso, né? E outros são até mesmo histórias fantasiosas que fazem parte desse escrito. As pessoas escreviam, faz parte da cultura escrever o próprio livro, né? Essa história aqui dos anjos curando a cegueira da pessoa, alguém sabe de onde que é? Os anjos fazendo o quê? Os anjos, não é cegueira, é curando a pessoa aqui. Vários anjos que chegam para curar. Está na Bíblia. Tobias. Na Bíblia católica, não na nossa. Por quê? O que vai acontecer? Na tradução do Septuaginta, que eu vou explicar o que é, eles colocam eles como parte da Bíblia. Eles fazem essa confusãozinha. Mas eu tenho vários apócrifos, na verdade, coisas escritas, né? Olha, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Tobias, Judite, Macabeus, Baruque, Jeremias, Esdras, Adições a Esther, Orações de Azarias, também de Daniel. Eu tenho acréscimos a Daniel, na verdade, né? E a oração de Manassés, que eu não sei se está se encontrando nas últimas versões da Católica, mas está em Daniel também. O que é o negócio? Por que a Bíblia Católica é maior? Eles vão falar o seguinte: Os evangélicos tiraram a Bíblia da Bíblia. pessoal, estou vendo, né? Vamos dar uma consciência aí. Deixa eu achar uma Bíblia. Qual que era a Bíblia que Jesus usava? Tem algum desses livros? Não. A Bíblia, nenhum desses livros é conhecido como Novo Testamento como Palavra de Deus. Por que acontece? Foram livros escritos no período intertestamentário. Para vocês terem ideia, não foram escritos nem em hebraico, são escritos em grego, certo? E colocam lá como Antigo Testamento. Ou seja, entre o Antigo e o Novo Testamento, tá? Período intertestamentário. E qual que é a ideia? Eles não foram escritos com o propósito de serem livros sagrados. Tanto que, apesar de eles serem colocados ali em algum momento da história, ainda assim eles foram chamados de deuterocanônicos. Mas isso foi bem depois, o segundo cano, que é secundário, que é inferior. Mas ainda assim a gente não pode assumir que são palavras de Deus, não são inspiradas. Eu posso ler? Pode! Inclusive o livro de 1 Macabeus e 2 Macabeus são livros importantíssimos para a gente entender o contexto do Novo Testamento. Importantíssimos. Agora falar, Bela Dragão, Tobias, o anjo desce lá, ele enganou. Gente, isso é fantasia, era fantasia, é um livro de literatura. Entender isso como Bíblia Sagrada aconteceu mais por oposição aos evangélicos para tentar falar que estão errados de alguma maneira do que por princípio teológico. Agora, uma coisa curiosa. Eu tenho os livros. Os católicos também tiraram o livro da Bíblia, se for pensar desse jeito. Porque a Septuaginta também trouxe vários outros apócrifos que a Igreja Católica não tem. Jubileu, Aristeias, livro de Adão e Eva, Martírio de Isaías, livro de Adão e Eva é ótimo, né? Martírio de Isaías, 1 Enoque, Pensamento dos 12 Patriarcas, o Oráculo Sibilino, que aliás, que é famoso o Oráculo Sibilino, sabe aquela Dias Irae, acho que é do Verde, que fala os oráculos de Sibilas, os oráculos sibilinos, ele tem essa letra aí na música, vem desse apócrifo aí. A Assunção de Moisés, e tal. Agora, o que é interessante saber? Aliás, tem o Salmo 151, que é um dos meus preferidos, porque é Davi contando como ele matou Golias. É maravilhoso, né? Que legal. Gente, obviamente são coisas de literatura, história, historinha. Olha, gente, que legal. Mas ainda assim eram usados, ou a gente usa um livro tipo, como é que chama? Eu falei ali, A Vida do Propósito. Pô, a Sabedoria de Salomão é um livro muito interessante. Eclesiástico, não é eclesiástico, é um livro interessante. Não é pecado você ler, mas você tem que entender que tem até erros, tem coisas problemáticas que não são palavras de Deus. Inclusive, o apóstolo Judas, o irmão de Jesus, ele chega a citar 1 Enoque para ilustrar o que ele está falando no livro dele. Sabem disso? Ele tem uma citação de 1 Enoque e desse livro aqui, A Assunção de Moisés, quando ele fala na Bíblia que diabo discutiu com Deus sobre o corpo de Moisés, coisa assim. É estranho, mas eles
usavam, era parte da cultura deles na época, né? Não é que eu tenho que pegar tudo isso e jogar fora, isso é do diabo, mas é entender que eles não têm a carga autoritativa de palavras de Deus, tá? Entendeu? Que horas são? 10 horas. Acaba que horas aqui? 10 e 15. Meia? 10 e meia? 15. 11? Eu não vou conseguir acabar aqui hoje. Vamos, pelo menos o Antigo Testamento vamos acabar. O que vai acontecer em 250 a.C., a partir, na verdade, é um processo. Conhece Alexandre o Grande? Já ouviu falar? Eu falei isso ano passado aqui, né? Alexandre o Grande, ele conquistou o mundo, inclusive Israel. Depois disso, o que vai acontecer? Ele divide ali o poder dele em reinos diferentes, né? Pelos seus generais e tal, cada um vai estragando de um jeito diferente que ele criou. Mas uma coisa interessante que acontece durante o reinado de Ptolomeu, estava lá no Egito, e abarcava Israel também. Lá no Egito eu tinha simplesmente a melhor cidade do mundo, que era basicamente o Pedro Leopoldo do mundo na época, Alexandria. O que Alexandria tinha de especial? Me lembra? A biblioteca de Alexandria. O Ptolomeu sonhava, amava aquilo ali. Aliás, era onde eu tinha na biblioteca de Alexandria os escritos de Platão, de Aristóteles e tal. E o Ptolomeu queria também registro de todos os livros sagrados que existiam no mundo. Então ele manda uma comissão para Israel para falar: olha, eu quero uma tradução em grego da Bíblia. E aí tem a história, né? A lenda. É história, meus irmãos. Não vamos começar a orar por um negócio aqui não, mas a história, ó, pra vocês verem como é que é a história mesmo. 70 pessoas, por isso que fala, Septuaginta é dos 70. 70 tradutores foram lá e em 70 dias fizeram uma tradução, cada um fez uma tradução do Antigo Testamento. E quando eles compararam, era exatamente igual, todos estavam perfeitamente iguais, eles entenderam que era um livro sagrado. É bobo, mas o católico entende que é verdadeira essa história. Por muito tempo, inclusive, a Septuaginta foi considerada assim, a versão sagrada da Bíblia. Tá? Mas o que é a Septuaginta, basicamente? Uma tradução do grego, do hebraico para o grego. Entendeu? Uma tradução grega do Antigo Testamento. Por que isso é legal de saber? Várias vezes, Jesus e os apóstolos, quando vão falar do Antigo Testamento, eles leem a Septuaginta. Citam igualzinho está lá. E por que ela é importante? Porque, em termos cronológicos, é o que eu tenho mais antigo, assim, próximo a escrito do Antigo Testamento é a Septuaginta, certo? Então, olha, imagina aqui, o livro de Daniel, escrito ali 400 a.C., assim como Ageu, Zacarias, Malaquias. Então eu tenho um intervalo apenas 200 anos entre a escrita desses livros aqui para a Septuaginta. Isso é muito importante, tá? A versão que a gente tem, então, é uma tradução da Septuaginta. Não, vou explicar. Eu vou explicar? Como é que a gente chega no Antigo Testamento? Como é que vira hoje? Olha, a gente tem a Septuaginta, que é um recurso importante, mas o mais importante não é a Septuaginta, é um recurso secundário. Por quê? O mais importante é o hebraico, que é o original que foi escrito. Fazer uma tradução da tradução não dá certo. A gente usa apenas para comparar, entendeu? Mas é importante porque ela ajuda. Mas o que é legal? Vou contar isso aqui. Eu tenho uma transmissão do texto hebraico também para a gente hoje, entendeu? Eu tenho esses dois textos principais aqui. O principal é o hebraico. A Septuaginta também é importante, mas ela vem depois. Como é que veio a transmissão do texto hebraico? Veio por um grupo muito legal. Eu acho legal demais estudar esses caras, que eram os maçoretas. Quem que eram os maçoretas? Eram monges judeus, lá na Idade Média. Ou seja, eu vou resumir isso para vocês. Depois que o templo é destruído, vou voltar aqui. Eu tenho lá de Jesus os fariseus e os saduceus. Lembra disso? Qual que eram as principais diferenças? Os fariseus, eles atuavam nas sinagogas. Os saduceus no templo. E os
saduceus só acreditavam no Pentateuco como palavra de Deus. Os fariseus acreditavam que era a Tanakh inteira, mais a tradição oral que Jesus odeia. Certo? O que vai acontecer? Como o templo é destruído, os saduceus acabam. Acabou o grupo lá dos saduceus, fica só os fariseus. E as sinagogas que vão ferver. E vai surgir na Idade Média um grupo dentro dos fariseus, né, que vai implicar com a tradição oral, que vai ser chamado Talmud, e eles vão então falar que só a Tanakh é a palavra de Deus. Eles vão se esforçar muito para preservar a Tanakh. E dentro desse grupo eu tenho os maçaretas, que eram monges que viviam de transcrever a Bíblia, de copiar a Tanakh. E eles fazem um trabalho absurdo. Por quê? Porque eles perceberam que o hebraico antigo estava se perdendo. No hebraico não tem vogal, é só consoante. Eles inventaram um sistema de datação vocálica para o hebraico, por isso que a gente consegue pronunciar hoje o hebraico da Bíblia. Enfim, os caras eram super gênios. Que a gente sabe? Vários escritos, vários manuscritos. E às vezes, o que vai acontecer? Os arqueólogos vão achando, né? Foram coletando, além de serem preservados pelos próprios monastérios ao longo dos anos. E às vezes se acha um códice. O que é um códice? A Bíblia completa. E eu queria contar a história aqui, você vai dar tempo? Não vai dar tempo. Rapidão. A história do Códice de Alepo. Pessoal, olha que doideira esse aqui. O Códice de Alepo, ele era, na verdade, o códice mais antigo do Antigo Testamento do hebraico. Ele é do século X. Qual que é a história do Códice de Alepo? Ele foi escrito na Galileia, em Tiberíades, em 920 depois de Cristo. Está bem na Idade Média. Inclusive, ele é uma coisa endossada pelo filósofo judeu Maimônides. O cara é importante aqui. Em 1050, um grupo judeu, os caraítas, eles compram esse códice, essa Bíblia, porque entenderam que ela era importante ali, os pastoréis faziam, era legal demais, tá? E eles levam para Jerusalém. Qual que é o problema? Coincidentemente, o pessoal da Igreja Católica, poucos anos depois, vai inventar de fazer a cruzada para sitiar Jerusalém. E quem vai destruir Jerusalém, vai virar uma bagunça aquele lugar, quem vai guerra com os árabes, os muçulmanos e tal, e vai acontecer o seguinte, que Jerusalém vai ser sitiada, saqueada. Aconteceu que o Códice de Alepo foi roubado. E ele foi feito como refém. Então, foi cobrado o que seria na época um preço assim, bilionário para recuperar esse texto. O povo judeu, os governantes judeus fizeram um empréstimo do Egito absurdo, se endividaram assim, por muitos anos para conseguir comprar esse livro de volta. Olha o valor desse livro. Tá bom. O que vai acontecer depois? Após isso, ele é levado, como Jerusalém estava só as cruzadas, só as guerras ali, ele é levado em segurança para o Cairo, no Egito, e fica lá muito tempo. Após isso, aliás, esse é o lugar que ele ficou preservado. No final do século XIV, 1300 e bolinha, ele é levado lá para a Síria, né, na comunidade de judeus que viviam lá, a cidade de Alepo, por isso que ele tem esse nome, Alepo-Códice. O que vai acontecer? Qual que é o problema? Ele fica lá muitos anos, muito bem preservado, vocês são as fotos do lugar, tinha as guardas para guardar o livro, passou a considerar sagrado, porque, poxa, é o que tem mais próximo, mais perto do hebraico original. É um livro que foi considerado sagrado. 1947, o que acontece nessa época? O nazismo, o antissemitismo. E a ONU fez o negócio do Estado de Israel, os árabes ficam bravos e queimam esse sinagoga que estava preservado. E uma quantidade significativa dele foi queimada, foi destruída. Mas o todo estava lá ainda, certo? Olha o que aconteceu, esse lugar aí, foi destruído. Entendeu? Antissemitas queimaram o lugar. O que vai acontecer? Aí você pensa, esse livro, aliás, é considerado, é chamado de a coroa. É a coroa da Síria. O que vai acontecer? 9 anos depois, o presidente de Israel vai pegar o Codex, e olha que história legal, gente. Um livro que custa bilhões de reais, certo? De dólares, milhões de dólares, e ele vai ficar na posse dele por 2 semanas para levar para Israel. O que aconteceu? Ele sumiu umas páginas do livro.
Algumas? Não, 200 páginas. Meu Deus. Cara, isso é uma coisa tão escandalosa para Israel, que na verdade isso é oculto, né? Isso nunca foi divulgado. Mas é o que tem, é o fato. Entre as 2 semanas que ficou entre levar o Codex da Síria para Jerusalém, 200 páginas perdeu. Como que perdeu? Ninguém sabe, cara. Mas assim, esse cara ganhou o selo, o prêmio de cara mais responsável do ano. Tá? Tanto que hoje, por causa disso, o livro está escondido, ele está em Jerusalém, o santuário do livro está lá hoje. E ele é inacessível, ninguém pode chegar nele, ninguém pode pegar nele, porque depois do que esse cara fez ali, então, a responsabilidade aí marcou. O que é legal? Vou encerrar aqui, tá, gente? Eu tenho outro texto hebraico. Aliás, esse que se perdeu não é muito que tinha, não. Eu só contei a história de um livro que é interessante. Tem vários, tá? Tem vários. Outro que é legal, a transmissão, veio do texto massorético, do texto dos essênios, os manuscritos do Mar Morto, que eu falei naquele lugar. 1947, um menino, pastor de cabras, perdeu a cabra, foi procurar a cabra, quis ver se estava ali, jogou uma pedra na caverna, para ver se fazia barulho a cabra, né? E o que ele escutou não foi uma cabra, mas um vaso quebrando. O molequinho, sem querer, fez a maior descoberta da história da arqueologia, que foi os manuscritos do Mar Morto, tá? Que até hoje, inclusive, estão sendo investigados, buscados nessas cavernas, que é o quê? Eu encontrei ali os manuscritos mais antigos da Bíblia que eu tenho até hoje, né? Da época de Jesus até antes até. E olha que legal, esses manuscritos que nós temos do século X, comparados com o do século I, é igual, idêntico. Por quê? Deus usou o povo judeu com toda a precisão, todo o rigor, o zelo deles, para trazer o Antigo Testamento para hoje. Por isso que o Antigo Testamento que nós temos hoje na sua mão, você pode ter certeza que é a palavra de Deus. Foi aquilo que os profetas trouxeram para o povo e chegou para nós. Na outra história legal que eu contei, eu falo sobre o processo do Novo Testamento. Ele é diferente. Ele vai cair. Os gregos não eram tão zelosos como nós. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, por nos ensinar que o Senhor é um Deus zeloso. É um Senhor que não deixa a sua palavra se perder, assim como o Senhor não deixou o rolo de Isaías, de Jeremias se perder. O Senhor não deixou nenhum tio, nenhum livro da sua palavra se perder. Aleluia. O Senhor usou o povo zeloso, o povo muito rigoroso, Pai, mas foi com intenção santa. Amém, Jesus. Intenção de preservar para nós hoje a tua lei, os escritos dos profetas e os salmos. E que todos eles têm como objetivo nos informar sobre Jesus Cristo. Todos eles, ó Pai, tua palavra foi preservada para que nós pudéssemos conhecer. Jesus Cristo é o Senhor. E foi prometido pela boca do seu Senhor e pelos santos profetas. Obrigado, Pai. Nos dá a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, Deus abençoe. Bom domingo a todos. E vejo vocês à noite. Aliás, o culto das crianças não é só para as crianças, é para os adultos também, tá, gente? Não deixe de vir, porque a gente vai envolver as crianças.